Irmãos amados, vamos abrir então a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, verso de 1 a 3, os 3 primeiros versículos da Bíblia. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém. Eu gostaria de pensar com vocês hoje sobre o seguinte tema: por que eu posso crer na criação? Por que eu posso crer na criação? Antes de entrarmos na análise desse texto, uma pergunta é necessária. O livro de Gênesis, normalmente Gênesis 1, 2 e 3, que tratam da criação e da queda, é um registro histórico ou é uma ficção? De fato, Deus criou os céus e a terra, ou isto é resultado de um processo natural? De fato, Adão e Eva existiram ou são seres míticos, mitológicos, lendários? Porque depende essa resposta, uma resposta a essa pergunta, o que nós vamos entender por toda a Bíblia. Porque, por exemplo, se Adão e Eva não existiram, então você vai ter que rejeitar a Bíblia inteira, porque o relato de que eles existiram é histórico. Jesus fez referência a Adão e Eva. Se Adão e Eva não existiram, Jesus enganou-se. Se ele se enganou, não era onipotente, onisciente. Se ele não era onisciente, não era Deus. Se os nossos primeiros pais não caíram lá no Éden, então não houve queda. Se não houve queda, não tem necessidade de redenção. Se não tem necessidade de redenção, então Cristo morreu em vão. É por isso que eu gostaria de analisar esse texto com vocês nessa perspectiva. O cientista Henry Morris disse que Gênesis é o livro mais importante, não só da Bíblia, mas de toda a literatura mundial. Porque precisamos dele para explicar, por exemplo, a existência de Deus. Para entender a origem do homem, para entender o começo da família, para entender o começo das nações, para entender a origem do mal, para entender a salvação pela graça, para entender o juízo de Deus sobre os homens. Então eu quero tratar desse assunto com você. Por que eu posso crer na criação? A primeira coisa que precisamos parar e pensar é o seguinte: é a plausibilidade da criação. Você já parou para perguntar por que é que nós estamos no planeta Terra? Se, por exemplo, esse mundo é fruto de uma explosão casual, ou de uma evolução, ou a matéria é eterna, ou é geração espontânea, nós estamos aqui por acaso? Se estamos aqui, será que nós acertamos milhares de vezes na loteria? Ou tem um propósito? Por exemplo, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos, por exemplo, mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Por que nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar? Isso é a plausibilidade da criação. Por exemplo, por que a Lua, e nós só temos um satélite, que é a Lua, por que a Lua existe? Qual a finalidade da Lua, além de trazer luz à noite e encantar os poetas? Qual é o efeito prático da Lua para o nosso planeta? A Lua é a faxineira do nosso planeta. Se não tivesse Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não tivesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Quem colocou a Lua na sua órbita? Foi o acaso? Ou tem um plano? Chamamos isso de plausibilidade da criação. Nenhum outro planeta tem as características adequadas como a Terra para você e eu vivermos aqui. Isso é plausível. Ou é o acaso? Até o século passado, nós estávamos muito encantados com o macro-universo, não é verdade? Descobrimos mundos estelares, galáxias, bilhões e bilhões de estrelas. De lá para cá, nós não estamos mais tão boquiabertos com o macro-universo. Nós estamos encantados com o micro-universo. É com a nanotecnologia. É o fato de você poder empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta. Você pega uma folha, e não precisa ir tão longe, me permita, porque isso aqui é planta de verdade. E ela é pesada, hein? Esta aqui é pequena, você talvez não esteja enxergando lá de cima. Essa pequena folha é uma indústria complexa. Esta pequena folha é tão complexa quanto a cidade de São Paulo.
Isso é produto do acaso? Ou tem uma mente infinita por trás que criou todas as coisas? O Dr. John Wilson, que é catedrático de Harvard na área de oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Isso é obra do acaso? Ou alguém com um poder infinito criou você com essas lâmpadas do corpo? Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, examinando essa questão, descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. E em cada uma delas, 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos. A cor dos seus olhos, a cor da sua pele, seu temperamento. Se você conseguisse espichar a fita DNA do seu corpo, você teria 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Isso é obra do acaso ou obra do Criador? A plausibilidade da criação. Existem, obviamente, tentativas de explicar a questão da existência do universo. Por exemplo, os gregos já defendiam que a matéria é eterna, mas os gregos estavam equivocados. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada. A matéria foi chamada à existência pela palavra onipotente Deus. Haja e ouve. Ele chamou à existência as coisas que não existiam. Uma segunda tentativa de interpretar a origem do universo é a geração espontânea. Que o mundo surgiu espontaneamente, de moto próprio. Desculpem da expressão, mas o mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. Ele foi chamado à existência. Então, essa teoria da geração espontânea também está prejudicada. Uma terceira tentativa de explicar a origem do universo é a conhecida e chamada teoria do Big Bang, de uma mega explosão casual. Mas notem comigo a dificuldade disso. Será que o caos produz o cosmos? Será que a desordem produz a ordem? E um cientista tratando da matéria disse que seria mais fácil eu acreditar, por exemplo, que um rato correndo atabalhoadamente sobre as teclas desse piano, arrancasse daqui serenata ao luar, do que eu acreditar que esse universo surgiu de uma explosão com tanta ordem, com movimentos tão harmônicos, com leis tão precisas. Ou, usando outra linguagem, seria mais fácil eu jogar 1 bilhão de letras para o espaço e elas caírem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma explosão casual produziu um universo fantasticamente harmonioso, com leis tão cirúrgicas. Mas vem uma outra alternativa. Bom, o universo surgiu, normalmente de Charles Darwin para cá. Vocês sabem que em 1859 ele publicou o livro A Origem das Espécies, lá em Londres. E de lá para cá, parece-me que isso tem sido ensinado nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, uma verdade científica, de que o mundo é fruto de evolução de milhões e milhões e milhões de anos. Mas quando você vai para Gênesis, você vai perceber que tudo se reproduz segundo a sua espécie, tanto no mundo vegetal quanto no mundo animal. Um gato não vai gerar um cachorro não vai gerar um tigre não vai gerar um leão não vai gerar um urso. Um pé de manga não vai dar abacate, um pé de abacate não vai dar acerola, um pé de acerola não vai dar carambola, e assim por diante. Ser humano gera ser humano, macaco gera macaco, boi gera boi, e assim por diante. Se reproduz segundo a sua espécie. Você pode ter mutação de espécie, mas não transmutação de espécie. Então isso ficou prejudicado. Mas aí vem uma última teoria mais recente, muito sedutora, muito assim sutil, tentando arrastar para o seu lado os cristãos, que é o chamado evolucionismo teísta. Francis Collins, no seu livro A Linguagem de Deus, que é o pai do projeto Genoma, disse que não, agora sim, agora está claro, Deus criou, é verdade, mas criou pelo processo da evolução. Bom, isso é problema também. É problema também porque contraria o que a Bíblia diz. Contraria o que a Bíblia diz. Deus não criou pelo processo da evolução, Deus criou. Deus criou os animais, Deus criou as plantas, Deus criou o homem e a mulher. O primeiro casal não veio lá de uma evolução de um ser
pequenininho, unicelular, foi crescendo e tal, depois virou um símio, depois do símio virou um homem. Não, cadê o elo de transição? Então, é preciso entender que essas ideias todas estão completamente descalças, sem o amparo da verdade. Então, volte a sua atenção comigo para o texto bíblico, porque ele vai nos ajudar. Primeiramente, vamos ler o versículo 1. Vamos ler junto comigo? No princípio, criou Deus. Vamos ler de novo com voz clara. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bom, esta primeira expressão, Deus criou os céus e a terra, a palavra Elohim, de cara, de partida, já reprova algumas ideias. Primeiro, reprova a ideia do ateísmo. Veja que Moisés não tem nenhuma tentativa ou esforço de provar a existência de Deus. Ele declara a existência de Deus. Ele parte do pressuposto que Deus existe. Ele não gasta nenhuma palavra para tentar explicar que Deus existe. Ele diz, Deus existe. Então ele combate aqui o ateísmo. Segundo, ele combate aqui o politeísmo. Não são muitos deuses. Há um só Deus. Terceiro, ele combate aqui o panteísmo. O que é o panteísmo? É a ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo. Não, a natureza não é Deus. A natureza é criação de Deus. Deus não é a natureza. O panteísta diz, você não pode mexer com essa planta não, porque essa planta é Deus. Não, essa planta não é Deus. Essa planta não é Deus. Existe uma distinção entre o Criador e a criatura. Você não diviniza a criatura. Você só pode dar culto e glória a Deus. Por isso que as religiões cananeias erraram tanto, porque eles atribuíam divindade até hoje, em alguns países, atribui-se divindade a uma árvore. Atribui-se divindade a um poste ídolo, a uma pedra, a um objeto, a uma coisa, a um animal. Como na Índia, a vaca é sagrada, tem que ser adorada. Isso é panteísmo. Não, não é verdade que a natureza é igual ao Criador. Tudo mais existe, porque foi criado pelo Criador. Mas alguém pergunta, e quem criou Deus? Ninguém criou Deus, ele é o Criador. Quando ele passou a existir? Não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Tudo que existe, só existe porque foi criado por ele. Então, é muito importante entender que o ateísmo, à luz da Bíblia, é uma insensatez. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Bom, vamos ver agora o tempo da criação. O que está escrito no versículo 1? No princípio, criou Deus. Quando que tudo foi criado? No princípio. E antes do princípio? Antes do princípio, quem existia? Apenas Deus. Quem mais existia além de Deus antes do princípio? Ninguém. Então, tudo que surgiu, tudo que foi criado, que se resume nessas duas expressões, no princípio criou Deus os céus e a terra, foram criados no princípio. Portanto, a matéria não é eterna. Portanto, não é processo evolutivo, Deus criou. É muito importante compreender isso, meus irmãos, porque quando diz no princípio, refere-se a todo o evento criador dos 6 dias da criação. Agora, veja você que no princípio criou Deus. E quando diz Deus, Elohim, está querendo descrever esse Deus que é autoexistente, esse Deus que é imenso, que é infinito, que é eterno, que é imutável, que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, que é transcendente, que é soberano. Este Deus que não tem ninguém igual a ele, não tem um concorrente. É um erro você imaginar, por exemplo, no que tange a batalha espiritual, você tem o Deus da luz e o diabo, que aqui que é a divindade das trevas, que é o Deus do bem e o Deus do mal. Não existe isso. Só existe um Deus. O diabo e seus demônios são seres criados por Deus, caídos em pecado. Mas não tem concorrente para Deus. Não tem concorrente para ele. Pois bem, eu acho isso tão interessante, sabe por quê? Vocês se lembram bem recentemente um livro que saiu na Inglaterra do patrono dos agnósticos, Richard Dawkins. Lembra do título do livro dele? Deus, um delírio. E no meio acadêmico, as pessoas dizem, agora sim, agora nós encontramos alguém que vai derrubar a existência de Deus. Agora o cristianismo vai acabar mesmo, porque agora descobrimos alguém que defendeu a tese que Deus é uma loucura. Cadê o livro do homem? Cadê o sucesso dele? Aliás, Alistair McGrath escreveu um outro livro, O Delírio de Dawkins.
refutando as suas ideias. E todos os que se levantaram para desbancar Deus caíram no esquecimento. Seus livros viraram poeira. E Deus está no trono, soberano, sobranceiro, imperturbável. Louvado seja o Senhor. Mas vamos olhar agora o método da criação. No princípio, o que está escrito? Criou Deus. Essa palavra criou aí no hebraico é uma palavra muito específica. Bereshit bara Elohim. Bara é um termo técnico para criar algo inédito, novo, que nunca existia antes. E mais, criar de material não pré-existente. Em outras palavras, Deus não tinha, na hora da criação, nenhuma matéria pré-existente para usar para criar o universo. Só Deus, do nada, cria o universo. Todo ser humano, para criar alguma coisa, tem que ter alguma coisa de ponto de partida. Pois Deus criou sem matéria pré-existente. Essa é a ideia do Bará. No princípio, criou Deus. Por exemplo, pensa comigo. O universo é feito de quê? O universo é feito de matéria e de energia. Agora pense. Matéria e energia não criam a si mesmas. O universo é governado por leis. Leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior que a matéria, fora da matéria, independente da matéria, criou o universo. Matéria e energia. E estabeleceu leis para governar o universo. Agora vamos ver outro ponto, que é a extensão da criação. Voltando ao versículo 1. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Shamaim e Haaretz. E aí a palavra Shamaim no hebraico não representa apenas o céu que você olha estrelado. O Shamaim, aí, céus, representa não só todo o cosmos, dos bilhões e bilhões de mundos estelares. Representa, inclusive, o mundo angelical. O que nós entendemos é que Deus criou tudo em 6 dias, como está escrito. E você vai perceber uma coisa que é muito importante daqui a pouquinho, nós examinarmos o versículo 2, porque existe uma tese, uma teoria muito popular no meio evangélico, de que o mundo se tornou sem forma e vazia, e não é o que está escrito, ele não se tornou. E que esse se tornou representa a queda no mundo angelical há bilhões e bilhões de anos, tentando casar cristianismo com darwinismo. Essa chamada teoria do hiato é um perigo, que parece muito interessante, mas cai nas malhas do evolucionismo. Então, entendamos uma coisa aqui. Qual a extensão? Criou céus e terra. Agora eu pergunto a vocês, qual é aproximadamente o que se sabe hoje o tamanho do universo? Que nós poderíamos chamar aqui de céus. Nenhum cientista é capaz de afirmar claramente. Entretanto, sabemos que não é infinito. O universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas o que se sabe hoje é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Mas mais, nesses céus estão incluídas as estrelas, e não só as que você enxerga a olho nu, mas aquelas que estão a bilhões de anos-luz de nós. Dizem os estudiosos que há 10 vezes mais estrelas no universo que grãos de areia de todas as nossas praias. Pois bem, é importante compreender um outro ponto no texto. A criação dos céus e da terra é uma obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Se não, vejamos. Versículo 1, quem pode repetir comigo? No princípio, criou Deus os céus e a terra. É uma referência ao Deus Pai. Vamos ver o Deus Filho, versículo 2. Leia comigo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Está aqui a presença do Espírito Santo. Vamos ler o versículo 3. O que está escrito? Disse Deus, haja luz e houve luz. Veja você que haja é verbo. E quem é o verbo? É Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E o verbo estava com Deus,
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus disse, haja luz, é a ação do Verbo, e o Verbo é a segunda pessoa da Trindade. Deus o Pai criou através e por intermédio do Deus o Filho. Então, Deus é um só, que subsiste em três pessoas, e as três pessoas da Trindade estão envolvidas na doutrina da criação. Louvado seja Deus. Verdade gloriosa. Bom, só para clarear um pouquinho sobre essa questão do a terra, porém, estava sem forma e vazia, algumas traduções para tentar forçar a barra para chamar a teoria do hiato. Traduzem e a terra se tornou. Não pode se traduzir era por se tornou. O que ele está nos informando é que nesse ato primeiro de Deus, a terra ainda não estava habitada. Que cada dia da criação tem algo acontecendo. Tem algo acontecendo. E quando Deus vai criar animais, e quando Deus vai criar homem e mulher, Deus cria animais e homem e mulher no mesmo dia. Qual o dia da criação? Qual o dia? Sexto dia da criação. Não é que há milhões e milhões de anos houve uma guerra lá no céu, aí os anjos caíram e aquele universo que Deus tinha criado primariamente bagunçou todo, ficou um caos, uma confusão, e agora Deus está botando ordem no caos. Não é isso que o texto está dizendo, não. A terra não se tornou, a terra era sem forma e vazia. É importante ainda entender que quando Deus termina a obra da criação, no sexto dia, cada dia Deus avaliava bom. No último dia Deus avalia e diz o quê? Muito bom. Então preste atenção nisso. A queda angelical sucedeu a doutrina da criação e não precedeu a doutrina da criação. Depois que Deus criou todas as coisas, não havia presença nem sinal do mal. A rebelião angelical foi posterior à criação. Então, me permita dizer isso a você agora, fechando a nossa análise do texto. A ciência trabalha com três elementos muito importantes: tempo, espaço e matéria. E nós temos esses três elementos da ciência no texto. Tempo, no princípio. Espaço, céus. Matéria, terra. E aí eu preciso concordar com o cientista e escritor Derrame, quando ele diz assim: a Bíblia e a ciência nunca vão entrar em choque se a Bíblia está corretamente interpretada e se a ciência está corretamente entendida. Porque tanto a Bíblia quanto a ciência têm o mesmo autor, que é Deus. Estou lhes trazendo hoje essas informações não porque gostaria de melhorar o performance desse ponto com vocês, mas num aspecto prático. Escutamos aqui desse púlpito, muito recentemente, que hoje 50% dos jovens cristãos que entram numa universidade, 50%, perdem a sua fé, se desviam da igreja. E por quê? Primeiramente, eu penso que a razão é que muitos jovens não se prepararam espiritualmente para entrar na universidade, para enfrentar professores céticos, ateus, que vão zombar da sua fé. Eu acho que vocês já assistiram o filme Deus Não Está Morto, 1 e 2. Ele retrata a vida de um jovem universitário crente, que diante da zombaria do seu professor, teve coragem de peitá-lo, de enfrentá-lo, mas com argumentos, dentro da ciência, dentro das escrituras. E a Bíblia nos ensina que nós precisamos dar esperança da nossa fé. Eu quero encorajar você, pai, você, mãe, a ler esse assunto. Eu quero encorajar você, jovem universitário, a ler esse assunto. Porque você não precisa arrancar a sua inteligência e jogar de lado para você ser crente, não. O cristianismo não é irracional. Como dizia o Dr. John Stott, crer é também pensar. Aliás, se você vai para a história, os grandes cientistas da história foram homens crentes. Homens crentes. E eu poderia citar para você alguns deles, como Isaac Newton, Blaise Pascal, Kepler, Ampère, Morse, Graham-Bell, Lavoisier e tantos outros. Então a nossa fé está firmada numa rocha que não se abala. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. E a verdade bíblica é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus nos abençoe
que nós nos firmemos na verdade, para vivermos para a glória de Deus. Eu creio na Bíblia. Eu creio no que a Bíblia diz. E eu creio que eu posso crer na criação, sem abandonar minha inteligência, sem perder minha razão. Eu creio que eu posso entrar numa universidade, cética quanto for, de cabeça erguida, sem precisar me curvar às teorias humanistas, materialistas e secularistas. Eu creio que eu posso ser crente e um crente relevante lá dentro da minha escola, lá no meu ambiente de trabalho, nessa sociedade secularizada. Que Deus nos ajude. Amém. Agora você ouvirá uma análise original do canal Culture Revival Brasil. Não somos obra do acaso ou de um acidente cósmico, mas sim o resultado de um projeto intencional e amoroso do nosso Deus. Ao contemplarmos a grandeza do universo e a complexidade do nosso próprio DNA, entendemos que a fé e a inteligência não são inimigas. Pelo contrário, a verdadeira ciência e as escrituras têm o mesmo autor e apontam para a mesma verdade gloriosa de que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Portanto, não precisamos nos envergonhar da nossa fé nos ambientes acadêmicos ou diante das teorias humanas, pois temos um fundamento sólido e racional para crer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram tudo o que existe, dando propósito à nossa vida e firmeza à nossa esperança. Sinta-se à vontade para debater respeitosamente sobre este tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever no canal Culture Revival Brasil para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.